Olá, tudo bom? Meu nome é Vanderlei, sou aqui da igreja de Serra Negra, igreja adventista de Serra Negra, né? E hoje eu vou trazer aqui para vocês uma reprodução de uma pregação que eu gostei muito, incluí alguns comentários, né? E eu queria falar contigo sobre o que é a definição do cristianismo, o que é realmente o cristianismo, né? Vamos falar aqui sobre alguns detalhes. Vou te passar algumas coisas que vão chocar, porque vai de contra a muita coisa que você acredita, tá? Mas fica com a gente até o fim, tá? Que a gente vai esclarecer isso aqui mudou a minha perspectiva de cristianismo, e eu estou fazendo isso por amor a Cristo, amor a você também, porque às vezes nós ficamos ancorados numa visão distorcida do que é o cristianismo, né? E muitas vezes a gente acaba nem participando de, de igreja alguma, porque a gente sabe que, no fundo, a gente sabe que cristianismo não é aquilo. Tá ok? Vamos começar. Começar lendo aí Mateus 5, de 1 a 11. Tá? E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Mateus 7, 28 e 29. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto ele ensinava como tendo autoridade, não como os escribas. Os escribas eram os líderes religiosos da época, né? os, os pastores, né, da época, os pastores, bispos, padres da época. Eles determinavam o que era a vontade de Deus, como ele era, como deveríamos ser, e em muitos casos inventavam alguns comportamentos, ritos e práticas para colocar nos ombros do povo, né? Atribuindo isso ao caráter de Deus. Esse foi o ambiente em que Jesus nasceu. Observe que o Sermão do Monte, né, Jesus não fala de si mesmo, ele não fala de Deus. Todo o discurso do sermão é voltado para as práticas humanas. Práticas essas focadas no cuidado com o eu mesmo e com o meu próximo, né? Observe que eles ficaram maravilhados, o povo que ouvia, né? Hoje em dia, na nossa cultura religiosa, né, as orações, pregações, etc., se soar espiritual, beleza, né? Mesmo que a pregação não tenha nenhum significado. O sentido mais básico, né, o que a Bíblia nos faz é nos ensinar uma nova linguagem. Tá? A percepção mais básica, a interpretação mais básica da Bíblia, tá? É nos ensinar uma linguagem. Beleza, vamos continuar. Muito bem. No princípio criou Deus o céu e a terra, né? Vamos fazer um exercício aqui. Esse versículo, no princípio Deus criou Deus o céu e a terra, é simples e direto. Dúvidas, né? Tá claro, né? Agora, olha o problema. A nossa geração está acostumada a inferir significados em textos sem antes analisá-los. Perceba que tem um porém aí, né? O que é no princípio? Princípio de quê?
né? Da terra, do universo, da criação dos anjos, do princípio de quê? Né? Nós temos o hábito de remar conforme a maré. Talvez por vergonha de perguntar, a gente acaba parecendo burro, né? Então preferimos esconder nossa falta de entendimento do assunto do que a gente ter os brios feridos, né? Do que levantar a mão e fazer uma pergunta que às vezes até incomode. Ou pior, a pessoa presume o significado e carrega aquilo com ela e acredita não requerer análise mais profunda. Deixa o texto bíblico falar, né? Se eu perguntar aqui o significado, né, o que significa no princípio, vai haver várias respostas diferentes. Né? O princípio é o começo. Tá, mas o começo de quê? Observe que na Bíblia tem palavras, mas quem tem dado significados às palavras somos nós. Pô, irmão, mas esse discurso não tem nada a ver, coisa técnica, né? Não precisamos disso para viver ou sermos salvos, tá, tudo bem. Se vai existir algum significado no futuro do que nós chamamos de igreja e religião, ele só vai existir se começarmos a discutir sobre o que está escrito. E não só ficarmos sentados ouvindo vários sermões, assumindo que o que está ouvindo é perfeita explicação de tudo e que você não tem nenhum papel e nenhum significado nisso. Tá ok? Vamos continuar. A grande maioria dos irmãos se gabam hoje de saber doutrinas e profecias que as demais igrejas não têm. Estou falando de igreja adventista. Logo que a gente chega na igreja, a gente recebe estudo, analisamos vírgula a vírgula, palavra a palavra dentro do que entendemos de profecia, né, para que estejamos cientes quando elas vierem, né, mas a questão é, quando a profecia se cumprir, não adianta a gente estar ciente de que ela existiu. A gente precisa estar preparado para elas. Se eu não aplico na minha vida o Sermão do Monte, estarei apenas estudando a Bíblia somente para saber de antemão o que vai acontecer na novela humana, entre aspas, né? Daqui a 6 meses. Mas me esquivo da minha responsabilidade como personagem dessa novela, entre aspas. A impressão que dá é que os cristãos de hoje, né, estão assistindo a novela de Deus, torcendo por Jesus, como quem torce por um protagonista, né, da novela ou da série, o que seja, né, como na novela. E eu, como pessoa, não tenho nenhum papel, sou só um telespectador. Palavras têm significados. A Bíblia só tem o quê? Palavras. Eu preciso estudar o conceito e o significado das palavras para entender o que Deus quer de mim. Muito bem. Vamos analisar aqui, fazer um exercício. O que significa a palavra ateísmo? Né? Ateus, sem Deus. Ismo, uma doutrina, um sistema, uma teoria, uma tendência, um estudo, uma linha de estudo. Né? Significado social. Né? Significado semântico e significado social. O social quer dizer um ateu, aquele que não acredita em Deus. Tá? Nem sempre o significado social é o correto. Tá? Vamos analisar. Então, é correto dizer que quanto mais significados eu conheço a respeito de uma palavra, mais significados diferentes aquela palavra terá para mim. Correto? Nós temos ali ateísmo, sentido semântico, não a Deus. Sentido social, descrença em Deus. Vamos analisar. Na Baixada Santista, o que o nosso pão francês, como que ele é chamado? Né? Média, em Ribeirão Preto, Filão, o São Paulo, capital, pão francês, eu já me entreguei aqui, né? Ceará, Carioquinha, Rio Grande do Sul, Cacetinhos, Sergipe, pão, etc. Né?
Então, dependendo de como eu interpretar a palavra da Bíblia, né, com um significado social, eu posso estar cometendo vários erros. Minha sociedade é igual dos tempos bíblicos? Vai dar certo eu aplicar o conceito social na palavra? Raramente. Mesmo que a palavra seja atualizada para os conceitos social em que eu estou inserido, será que aquela palavra está atualizada para a minha região? Muito bem. Agora, olha que perigo. Palavras têm significado. Este significado cria uma linguagem. Essa linguagem, uma vez consumida, entendida e aceita no nosso cérebro, ela gera uma percepção da realidade. Essa realidade gera a minha maneira de viver. E a minha maneira de viver pode me conduzir à salvação ou à perdição. Compreendeu a linha de raciocínio? Palavras, significado, linguagem, realidade, vida, salvação ou perdição. Minha noção de significados pode mudar? Dependendo do tipo de literatura que você consome, né, a sua interpretação de algumas palavras muda. Né? Se você consuma livros ou TV, internet, etc., você pode ter todo o seu vocabulário distorcido. Né? De tanto assistir novelas, por exemplo, você pode passar a ter uma noção distorcida do que é amor, relacionamento, trabalho, negócio, etc. Compreende o que eu quero dizer? Continuando. O que você precisa gravar muito bem na sua cabeça é que a Bíblia também tem um vocabulário. Tá? A Bíblia ela tem a sua forma de falar conosco. O que é um ateu na Bíblia? Não no sentido semântico, não no sentido social. O que é um ateu? Há dois tipos, tá? O ateu na Bíblia, os que acreditam que Deus não existe, e o que vive como se Deus não existisse. Percebeu a diferença? Existe o ateu na Bíblia, aquele que acredita que Deus não existe, é aquele que vive como se Deus não existisse, mesmo acreditando que ele exista. Tá ok? Vamos lá. Não existe a palavra ateísmo na Bíblia, mas existe a palavra ateos. Em Salmos 14:1, né? Não há Deus ou ateus, então quer dizer que quem diz não há Deus é o quê? Insensato, né? Então diz o insensato, não há Deus. E não há Deus é ateus. Então a Bíblia chama os que dizem não há Deus de insensato, mas a palavra insensatez não é necessariamente um julgamento, né? Pois há cura para a insensatez. Qual é a cura? Aprender, estudar, viver, né? E assim deixar de ser insensato. A Bíblia não diz que o insensato se perde. A insensatez na Bíblia é um estado passivo de modificação, é um estado momentâneo. Tá? É um momento da vida da pessoa. Na Bíblia, o sentido insensatez é mais atribuído a jovens, né? Pois eles precisam viver um pouco mais para poder entender o mundo ao seu redor. Muito bem. Salmos 71:4. Livra-me, meu Deus, das mãos do ímpio, das mãos do homem injusto e cruel. Agora o que a Bíblia fala sobre um outro grupo, né? Os que vivem como se Deus não existisse. Pode até acreditar em Deus, mas não é o que as suas atitudes refletem. Isso é o chamar o nome de Deus em vão, porque a pessoa tem o nome de quem vive, mas está morto. A pessoa acredita que Deus existe, fala como se Deus existisse, mas a vida dela não reflete isso. Quem é essa pessoa? Qual a palavra que a Bíblia usa para descrever? Está no slide. Ímpio. Esse é o ateu raiz, como o pessoal costuma dizer hoje em dia.
né? Esse vive como se Deus não existisse. Definição: aquele que maltrata o seu semelhante. Essa é a definição da palavra ímpio. Tá? Então a Bíblia diz que o homem é a imagem e a semelhança de Deus. Então, se eu maltrato o homem, eu estou maltratando a quem? Deus. O ímpio é impiedoso, logo aquele que não pratica a piedade. O que é piedade? Você consegue ser piedoso sozinho? Não, né? Para você ser piedoso é preciso existir outra pessoa para que você possa agir esta piedade. Logo, é impossível, né, ser auto-intitular piedoso sem a existência do objeto de exercício da piedade, ou seja, a outra pessoa, né? Então, assim, não existe um piedoso não praticante, entendeu? Um piedoso, ele tem que praticar a piedade, caso contrário, ele não é. Mas existem dois tipos de ímpios, um terrível e outro o monstro, né? Vamos colocar aqui a definição deles, né? O ímpio é o terrível, né? É aquele que pratica o mal sabendo que é o mal e gosta de praticar o mal. Ele é briguento. Não sei se vocês já viram aquelas pessoas, né? Dão um boi para entrar numa briga e uma manada para não sair. Pois é. Tudo ele resolve no braço, no grito. Não dá para dialogar com esse cidadão. Ele pondera o mal, ele articula o mal, ele sabe que o mal é que ele está fazendo, né? E ele tem prazer nisso, né? Depois que eu enchi a cara do sujeito de soco, aí ele fica bem. Eu vou até lá, vou falar umas verdades para ela e vou lavar a alma, né? Ou seja, a pessoa ela tem prazer em fazer o mal. Muito bem. Agora vamos ao outro sujeito. Esse é o ímpio por excelência. Esse aqui é o mais perigoso que existe, né? Ele consegue ver alguém sofrendo e não sentir nada, porque não é com ele. Não é algo que o faz sentir bem e nem mal. Ele precisa ser avisado de que tem alguém, né, na sua presença precisando de piedade ou de ajuda, né, porque ele mesmo não nota, tamanha a sua prática da impiedade. Vem à igreja, né, se alguém escancarar que o irmão está passando fome, ele até consegue simular uma tristeza. Ele entende que passar fome é algo natural da vida. Isso acontece com algumas pessoas. Quando ele quer algo, não se importa se isso vai machucar alguém, porque ele não se importa com as outras pessoas, pois ele atingiu o nível mais alto da sua impiedade. Ele é capaz de abandonar os seus familiares, desprezar todos à sua volta. O pouco bem que ele faz é um esforço, pois ele não está acostumado a fazer. Logo, ele tem que maquiar, articular, fazer um trabalho imenso para conseguir fazer um pouquinho de bem, né? E com esse pouquinho de bem, ele se sente cumprir o seu papel como cristão. Ninguém é tão bom quanto ele. Incapaz de compreender as suas próprias necessidades emocionais. Se isola, né, porque acredita que não precisa de ninguém. Ele sofre absurdamente, mas não consegue entender o seu sofrimento. Sua maldade é tão profunda que ele a tem como se fosse justiça, né? Olha umas frases que ele costuma dizer, né? Se está passando fome, é porque não está trabalhando. Se está doente, né, porque não cuidou da sua saúde. Deixa ele sair dessa sozinho, que ele ficará mais forte quando conseguir, né? Teve um professor de economia na faculdade que ele disse que ele estava nos Estados Unidos e o filho dele, um dos filhos dele estava nadando, estava na praia e tal. Aí um dos filhos dele entrou na água. Aí o moleque começou, a maré começou a empurrar o moleque lá pro fundo, né, lá pro meio do mar. E esse professor meu ficou desesperado, que o filho dele estava lá, tal, pulando. Aí chegou um americano, né? O professor preocupado, querendo entrar na água, mas não sabia nadar direito e tal. Aí esse americano virou para ele e falou assim: não, deixa ele sair de lá sozinho, porque quando ele sair de lá, ele vai estar mais forte. Mas aí tem um detalhe: peraí, como assim? E se ele morrer? Compreende? Esse é o pensamento dessas pessoas.
Veja que ele é tão bom em ser mal que convence. A sua maldade e a sua impiedade, quando ele explica, faz sentido. Observe que é uma pessoa tão perturbada, tão doente espiritualmente, que é incapaz de perceber que está errado, pois tudo que ele vê na sua mente tem lógica, soa com razão, com nexo. Né? Como salvar? Como Deus salva? Só um milagre. Quando você vê um religioso abusando de alguém pobre, toda a sua denominação, toda a sua religião é fundada no que chamamos de ateísmo bíblico. Tá? É a profundidade da iniquidade está nisso. Em nome de Deus, eu abuso do pobre. É uma blasfêmia absurda. Vamos continuar. O cristianismo que vemos hoje em dia é assim. Né? O cristão se esconde atrás de uma ilustração, né, instituição religiosa, e acreditam que estão pagando para que alguém faça o bem por eles. Jesus disse que é para quem fazer o bem? Sequência. Esse é o modelo que Jesus disse no Sermão do Monte. O cristão tem que praticar a piedade obstante ao que a igreja faz ou deixa de fazer. Ser cristão não é o fato de eu ser batizado ou de ter o nome do rol de membros, né? E sim um conjunto de ações para comigo mesmo e para com o meu irmão. Vamos dar sequência. O que é o verdadeiro cristão segundo o Sermão do Monte? Vamos lá. Os pobres de espírito, os que choram, os mansos, os misericordiosos, os pacificadores, os que têm pureza de coração, fome e sede de justiça. Essa é a definição dada por Cristo. Mas quem são essas pessoas? Como eu posso ser pobre de espírito? Como assim chorar? É meio estranho, né? Nessa palestra, eu vou mostrar para você que o Sermão do Monte não foi algo que Jesus inventou quando ele estava aqui na Terra, tá ok? O Sermão da Montanha já era a base da religião instituída por Deus desde o início. Tá? Se você abrir, ler, eu vou deixar isso para você porque é um pouco extenso lá, abre em Isaías 58 e você vai ver que tem tudo a ver com o Sermão do Monte. Tá? Vamos continuar. A palavra cristianismo não existe na Bíblia, nem a palavra e nem o seu conceito ou definição. O que existe na Bíblia são práticas e ações. Né? Com essas práticas e com essas ações, você é enquadrado como os discípulos ou seguidores de Cristo. Tá? Tanto que Jesus, em João 13, 34 e 35, um novo mandamento vos dou. Amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são os meus discípulos, e se vocês amarem uns aos outros. Essa definição ela é séria. Vamos continuar. Não adianta virmos à igreja, sentarmos no banco e assistirmos o culto e dizermos amém. Não adianta estudarmos a lição diariamente, lermos a Bíblia, orarmos, guardarmos o sábado. Né? Não adianta fazer jejum, dar oferta, dízimo. Devemos fazer essas coisas, é óbvio que a gente precisa fazer isso. Mas se não praticarmos o Sermão do Monte, em Isaías 58 no caso, né? Estamos tão perdidos quanto as pessoas que estão lá fora. Tão perdidos quanto os fariseus estavam. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome, não me deste de comer, tive sede, e não me deste de beber. Observe que a prática do cristianismo está
focada na minha atitude com o meu próximo, né? Se você for perceber, eu não coloquei isso na palestra, veio à minha mente aqui agora, quando o jovem rico chega a falar com Cristo, fala assim: Senhor, o que eu devo fazer para ser salvo? O que Jesus fala? Jesus começa a citar os mandamentos. Mas observe que Jesus só cita os mandamentos que são relacionados entre as suas atitudes de você para outra pessoa. Ele não cita todos. Depois você dá uma olhadinha por curiosidade lá, vai ser interessante. Vamos dar continuidade. O que significa bem-aventurado? Você fala: meu irmão, bem-aventurado quer dizer feliz. O que é ser feliz? Né? Já percebi que temos dificuldades, né, para definir algo que a gente tanto quer, felicidade? Né? Existem várias definições, cada um tem a sua, né? Hoje em dia as pessoas se definem pelo que têm. Nas redes sociais as pessoas se definem pelo que parecem ter, né? Para alguns, felicidade é a ausência de problemas. Se você for até um cemitério, ali você vai encontrar um lugar cheio de pessoas sem problemas. Ali está cheio. Só tem um jeito de você não ter problemas nesse mundo: é estando morto. Uma pessoa que não consegue enxergar problemas nela mesma é um sujeito que precisa de muita ajuda profissional. Uma pessoa sem problemas, né, ela não está envolvida com ninguém, não ama ninguém, não deseja nada, está quase morto. Na Bíblia, a felicidade não tem nada a ver com o que sentimos, ou alegria ou tristeza, com o que você tem, com o que você deixa de ter. Na Bíblia, a definição, né, de felicidade não tem a ver com você. Felicidade na Bíblia é ser objeto da atenção, do favor e da bênção de Deus. Vou repetir. Felicidade na Bíblia é ser objeto da atenção, do favor e da bênção de Deus. Nunca esqueça isso. Objeto da atenção, do favor e da bênção de Deus. Não importa se você tem ou não posse, se você tem saúde ou não, etc. Tá? Vamos lá. Felizes são os que choram. Alguém sem problemas pode chorar? Você vê que já cai por aí essa definição, né? Vamos voltar aqui depois. Vamos continuar. Mas quem são esses, afinal de contas? Na época de Jesus haviam vários eruditos, né, que eles discutiam isso, sobre quem eram as pessoas que eram objeto da atenção, do favor e da graça de Deus. O que você tinha que fazer para fazer parte desse povo? Adivinha só quem é que estudava isso? Quem é que ditava isso para o povo? Olha o problema. Para os fariseus, quem era esse povo? Eles. Mas por que eles achavam isso? Porque eles guardavam todas as leis. Não só os 10 mandamentos, mas todas as leis de vestimento, de alimentação, de tudo. Tá? Inclusive as que eles inventavam, porque tinha muitas práticas que eles mesmos inventavam. Tá? Qual é o problema? Vamos continuar. Hoje em dia, para outros, se você tivesse saúde e posses, aí você era objeto da atenção, do favor e da graça de Deus. Logo, na mente deles, quem guardava a lei, não só os 10 mandamentos, tinha saúde, posses, ou seja, salvos. Hoje em dia é bem diferente, né? Ironia. Vamos continuar. Ficou doente, irmão? Tem que orar mais. Quem nunca ouviu isso, né? Eu faço tudo certinho, meu lugar está garantido no céu. Quando você entende isso, você consegue entender a radicalidade e o espanto que Jesus fez com o Sermão no Monte. Então Jesus se levanta e diz: felizes são os pobres de espírito. Irmão, mas quem são esses pobres de espírito? Vamos continuar. O pobre é aquele que não consegue viver por si mesmo. Ok? Vamos lá. Pobreza em qualquer lugar, tempo, tá? Em qualquer condição,
é aquele que não consegue viver por si mesmo, ou seja, ele precisa de alguém, tá? O pobre sabe que para viver depende dos outros, por isso ele pede, ele se humilha. Então, o pobre de espírito, né, alguém que sabe que não tem espiritualidade suficiente para viver sozinho. Ele sabe que espiritualmente dependente, ele pede porque ele sabe que não tem. Nós temos o hábito de dizer que pobre, né, a gente já define pobre com questão financeira, né? E na realidade a pessoa que não tem dinheiro, ela é pobre financeiramente. Existe o pobre financeiro, existe o pobre de saúde, existe o pobre espiritual, existem várias definições de pobre. Uma vez eu li um livro que, que tinha uma definição bem bacana, que falava assim que o autor, né, falando, uma vez eu conheci um homem pobre, mas tão pobre que a única coisa que ele tinha era dinheiro. Achei bárbara essa definição. Vamos continuar. Já tentou ler a Bíblia inteira e não conseguiu passar do Êxodo? Né? Se sentiu frustrado e pulou para Mateus? Nunca consegui fazer o bendito do ano bíblico? Você já veio à igreja e pela maneira com que você vive, se veste, fala, se sentiu meio desconfortável? Você escutou um sermão bonito, olhou para o pregador e se sentiu um lixo, né, espiritualmente, porque nunca fez um estudo bíblico. No seu coração diz, eu estou muito longe de atingir a perfeição. Você alguma vez se sentiu culpado porque o pecado que você prometeu nunca mais fazer, você continua fazendo até hoje? Parabéns, irmão. Você é um pobre de espírito. A nossa santidade é impureza aos olhos de Deus. Entenda uma coisa, no momento em que eu entendo que eu não consigo, que tudo que eu faço é insuficiente, é neste momento que eu me torno um pobre de espírito. Jesus olha para essas pessoas que choram, que têm vergonha até de olhar para cima, né? E diz, vocês são felizes, porque o céu pertence a vocês. Olha que mensagem grandiosa, né? Feliz. E disse também essa parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Lembra do ateu bíblico? Que vive como se Deus não existisse? Jesus está falando com ateus aqui. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e um publicano. O fariseu eram os líderes da época, tá? Um publicano era um israelita que cobrava impostos ao seu povo, para Roma. Eles eram odiados. Tá? Pensa em Jesus dando um exemplo mais atual. Né? Vamos lá. Um bispo muito rico, bispo de uma igreja evangélica muito rico, um pastor, um apóstolo muito rico, né? Entre aspas, né? Todos sabem a quem me refiro, né? Então vamos lá. E o outro, um prefeito, um vereador condenado na Lava Jato, ou seja, alguém que a sociedade despreza. O fariseu, estando de pé, orava consigo dessa maneira. Observe que ele ora consigo, ele não exatamente está falando com Deus, porque ele é perfeito, ele não precisa da misericórdia de Deus. Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens. Né? Ou seja, Deus fez alguma coisa? Não, eu não sou como os demais homens. Injustos, adúlteros, nem ainda como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto possuo. Nossa, Deus, eu sou demais. Eu sou o cara. De nada, Deus. Né? O publicano, porém, estando de pé, de longe, né, nem ainda queria levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo, ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que esse desceu justificado para casa. Espera aí, justificado, a gente vamos falar a respeito disso depois. E não aquele, o fariseu. Porque qualquer
que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Aqui nós temos duas definições, tá? Nós temos a religião do fariseu. Quem faz a religião do fariseu? Eu, o homem. Ele pediu algo para Deus na sua oração? Não. Ele disse algo que Deus fez? Não. Quem é que faz na religião do fariseu? Eu. Logo, Deus não é necessário, pois ele não faz nada. Resumindo, 3 coisas da religião do fariseu: eu faço, Deus não faz e eu sou diferente. Religião, o tripé da religião do fariseu: eu faço, Deus não faz e eu sou diferente. Tá claro? Vamos continuar. Olha só que interessante hoje em dia, né? Hoje em dia as igrejas têm dono, né? Colocam o rosto, né, do dono lá na frente. Olha só, isso daqui é mais sério ainda. Ele é Silas Malafaia. Quero ouvir você. Ele é Silas. Hoje eu vou falar de um homem que é gente muito boa. O conheço há muito tempo. Ele é águia que voa. Ele é Silas Malafaia. Quem é que está sendo exaltado aí, irmão? Pelo amor de Deus, quem é que está sendo? O homem. Lembram da parábola do filho pródigo? O irmão chega, né, vê aquela festa toda. Aí ele diz, mas ele se indignou e não queria entrar, o irmão mais velho, né? E saindo o pai estava com ele. Mas respondendo ele disse, eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento. E nunca me deste um cabrito para me alegrar com os meus amigos. Observa que o conceito aqui é o mesmo. Quem é que faz aqui? É a religião do irmão mais velho, do filho pródigo. Vamos continuar. Em Lucas 18, nos confrontamos com 2 tipos de religião. Uma entende o que é pobreza de espírito e a outra não. Engraçado é que hoje em dia algumas pessoas oram, né? Obrigado, Senhor, pois eu não sou como o fariseu. Dá na mesma, né? Acaba fazendo mesmo, não tem sentido essa oração. Vamos lá, quantas pessoas dizem que querem sair da igreja? Geralmente são os motivos que são listados, né? Geralmente são esses. Porque eu não tenho mais vontade de orar. Porque eu não tenho mais vontade de ir à igreja. Porque eu não consigo ler a Bíblia. Agora eu pergunto, que religião é essa onde eu faço e Deus não faz nada? Observe que a impressão que dá é que as pessoas têm uma definição, parece que nasceu com elas aquela definição do Sermão do Monte, né? Então elas colocam, essa igreja não é para mim, porque eu não consigo ter vontade de orar, eu não tenho vontade de ir na igreja, eu não consigo ler a Bíblia. E na realidade aqui é a pura definição do pobre de espírito, são pessoas assim que tem que ficar na igreja, né? Vamos continuar. Existe o outro extremo também. A pessoa busca fazer tudo o que Deus pede, né? O que não é errado. O problema é cair na vaidade. Eu posso começar a medir, né, o seu irmão, determinado quem é melhor ou pior, né, na área espiritual. É uma religião pautada na diferença, metaforicamente falando, né? O seu pecado é um problema para mim. Eu tenho alergia do seu pecado, entende? Então as pessoas ficam, elas vão à igreja, fazem tudo certinho, bonitinho e tal, elas se sentem tão santas que quando quando elas chegam na igreja e vê que tem um irmão ali que roubou o dinheiro da igreja, ou um irmão que adulterou, ela nem chega perto, né? Ela fica de longe, não, eu não quero comprometer a minha santidade com essa pessoa, né? Não faz sentido. O sermão original, né, que eu me baseei para fazer isso, o rapaz ele deu um exemplo.
né? Uma moça disse que uma amiga iria se formar e que seria um evento onde toda a sua família estaria junto, mas ela disse que não iria. Aí o rapaz perguntou, né, por quê? Porque vai ser na sexta-noite e eu quero mostrar que eu sou diferente. Onde essa moça seria mais útil na sexta-feira à noite? Útil para o reino de Deus. Sentada em casa lendo a Bíblia, ou entre os seus familiares, amigos, sorrindo, abraçando, prestigiando a amiga que estava se formando, mesmo que ela não dissesse uma vírgula da Bíblia. Né? Essa é a religião do fariseu, pautada na minha santidade e no seu pecado, compreende? Eu sou diferente de você porque eu mando bem, eu sou o cara, né? Em que momento na Bíblia Jesus está sentado com os publicanos e disse, olha, troca essa garrafa de vinho, né, que está em cima da mesa, porque senão vai pegar mal para mim, entendeu? Né? Se você ler Mateus 11:19, você vai ver que Jesus chegou a ser chamado de bêbado pelos fariseus, porque ele estava no bar, sentado com os publicanos, com os publicanos e com os roubadores, com prostitutas, ele vivia cercado dessa gente. Então os fariseus não entendiam aquilo. Imagina Jesus com homens vomitando nas suas sandálias, né? Caindo eles de bêbado no seu ombro. Jesus andava com prostitutas e a gente não sabe lidar com isso. O pecado, irmão, não é contagioso. Jesus tinha consciência de que o pecado não é assim. Se Jesus pensasse diferente, ele nem teria saído do céu para se misturar com pecadores. O milagre da encarnação não é Deus vindo ao mundo para ser diferente, e sim ser igual. O que Jesus pede? Vai e faça o mesmo. Abra mão da sua reputação para estar com pessoas diferentes de você. Quando eu reconheço que o meu tudo é nada diante de Deus, eu entendo que todos somos iguais, pois todos pecaram e carecem da graça de Deus. Peraí, irmão, vamos lá. Aquele ali adulterou, matou, roubou a igreja, adivinha? Ele é pobre de espírito também. Não, irmão, peraí, aquele ali é gay, é travesti. Precisamos lutar pelos valores da família. Adivinha? Ele é pobre de espírito também. No momento que você reconhece a sua pobreza de espírito, né, em um passe de mágica você passa a reconhecer que todos como iguais e não como diferentes. O seu pecado não é mais um problema para a minha pseudo-santidade, né? Porque a minha santidade não existe se eu não reconhecer a minha pobreza de espírito, entende? Por isso a religião do publicano é diferente. Porque quem faz na religião do publicano, na passagem que ele está orando? Deus. Deus faz e eu sou igual. Diante de Deus somos todos pobres de espírito. Todas as nossas boas ações são como trapo de imundícia. A religião bíblica é Deus faz. Quer dizer que tudo é Deus e eu não preciso fazer nada, né? Então, como eu disse, né, no começo, é importantíssimo eu ler e interpretar a Bíblia corretamente, né, o vocabulário bíblico. Eu preciso orar. O publicano estava orando, mas a minha oração precisa estar no lugar certo, né? O meu coração precisa estar posicionado na verdadeira religião bíblica. Continuando. Você coloca o seu filho para dormir e vai para o seu quarto. 5 minutos depois, o seu filho vai até você e pede para ficar mais um tempo contigo. Você amava o seu filho ou filha, né, quando você deu boa noite para ele, né, em sua cama? Quando ele foi até você, aumentou alguma coisa o seu amor por ele? Quer você vá até Deus ou não, Ele continua a te amar. Você pode ler a Bíblia 10 vezes, orar 2 horas por dia, jejuar 40 dias, não vai acrescentar nada no amor de Deus por você.
Felizes são os que reconhecem que sozinhos não conseguem, porque seu é o céu. Qual é a próxima bem-aventurança? Felizes são os que choram. Obviamente, não é um choro qualquer, né? Cair, bater o joelho no chão, né? e chora. Não é esse choro, tá? Quando eu reconheço que eu não consigo, quando eu entendo que eu sou pobre de espírito, eu passo a enxergar o outro como pobre de espírito e caio em si e percebo quão miserável, pobre, cego e nu e ignorante eu sou e choro pela misericórdia de Deus. Nessa condição gera empatia, gera uma sensação de pertencimento e acolhimento, onde noto que estar entre os que também não conseguem, estar entre os que choram, é muito mais consolador do que o meu pedestal diferenciador. Amém? Vamos continuar. Bem-aventurados os mansos. O choro é um processo que transforma uma pessoa que entende a situação do seu irmão e faz com que você seja mais compreensivo. Aí você tem uma bancada evangélica gritando que os gays estão pervertendo a família. Vamos boicotar a Boticário, Santander. Quer ser diferente? Reconheça que é igual. Bem-aventurado que tem fome e sede de justiça. Fome e sede é uma realidade bem comum entre nós. Tá? Se a fome e sede é algo comum, então qual é a pergunta que temos que fazer? O que é justiça? De acordo com a Bíblia, o que é justiça? O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos e batia no peito, dizendo a Deus: tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, fariseu. Porque aquele que em si mesmo se exalta, se humilha, aquele que se humilha será exaltado. Muito bem. Vamos pensar, o publicano era um pecador, certo? Muito bem. O fariseu fazia tudo certinho. Ok. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, como um pecador pede a Deus misericórdia e recebe a justiça de Deus e ainda sai vivo do local? O que nós entendemos como justiça? Matou, morre. Roubou, devolva. Não é essa justiça que nós entendemos? A nossa justiça é olho por olho e dente por dente. Mas observe que a justiça de Deus não é assim. Né? Na Bíblia há 4 tipos de justiça. Vamos lá. Existe a justiça legal, né? É a justiça que Paulo mais fala, né? Ainda não é a que Jesus estava se referindo. É a justiça dentro do universo jurídico. Na Bíblia, os que praticavam a justiça legal não eram necessariamente judeus. Os romanos tinham esse sistema jurídico desenvolvido. Nós temos a justiça social, que é a que a gente costuma chamar de justiça de Facebook, né? Aqueles textões, né? Não estou dizendo aqui que é errado. É que hoje em dia se fala muito de justiça social, mas pouco se vê. A partir do que Jesus se refere, faz parte desse tipo de justiça, mas ainda não é o foco central. A justiça moral. Essa coloca todos os fariseus se contrapondo a Jesus. Não só por intenção deles, mas também por sua ideologia. Né? Para eles, justiça era fazer o que a lei mandava fazer. Se a lei dizia que era para se vestir de tal maneira, independente do contexto, eles se vestiam. Eles seguiam as leis à risca, né? De ponto a ponto, ou by the book, né? Como os americanos dizem. Os fariseus, ao olhar ao redor, eles conseguiam diferenciar os que estavam dentro da lei e os que não estavam. A moral dos fariseus estavam atreladas diretamente à lei. Nessa época, não se ponderava nada, não tinha contexto, né? Não se avaliava nada. A Bíblia diz, é lei e ponto. Né?
Senão eles davam espaço ao que nós chamamos hoje de relativismo, onde tudo é relativo, perigoso também. Deus diz, não roubarás, mas se eu roubar para comer? Deus diz, não matarás, e se eu matar para defender a minha família ou não, para que a pessoa não me mate? Vamos abrir um parênteses aqui. A lei é imutável. O que é relativo é a punição. Roubou é ladrão, mas for para comer, então terá uma pena branda ou talvez nenhuma. Matou é assassino, mas foi para legítima defesa, não será preso. Entende que o relativismo está atrelado à punição ou o salário do ato de pecar. Tá? Então, na época de Davi, tinham as chamadas cidades-refúgios. Né? Então, as pessoas, quando acontecia algum acidente ou que alguém morria, a pessoa que estava ali perto ou que às vezes até foi protagonista naquele acidente, fugia para a cidade-refúgio, né? Para poder não receber o salário matou, morre, né? Então tinha que ficar lá até poder ser julgado. Tá? Vamos continuar. Nós temos aqui então o quarto, que é o tzadik. José era um tzadik. Um tzadik era um homem honrado dentro da sociedade. Seguia todas as leis, tá? Não só os 10 mandamentos, mas as leis de como se vestir, como tratar a terra, né? Também não devia a ninguém, não fazia mal a ninguém. Ele era o ponto mais alto, né, que um homem comum podia chegar em Israel na época. Na literatura encontramos definições de tzadik. Um homem cujo mérito superava a iniquidade é um tzadik. Segundo o Talmud, né, o verdadeiro tzadik só pode ser aplicado àquele que não somente nunca pecou, mas também tenha eliminado qualquer inclinação para cometer pecados. Que justiça é essa que está em contraste com a lei? Jesus não quer eliminar a lei, ele quer colocar significado nela para o homem. Lei, coração e contexto. Se alguém está com fome no sábado, colhe espigas. Honra o teu pai e tua mãe, mas não quando essas ordens contradizem a sua fé. Contexto. O que é justiça na Bíblia? Basicamente, justiça na Bíblia é a ação correta diante de Deus e diante dos outros. Então, o que é certo e como faço? Vamos aqui nos pautar em 1 Mateus 15,16. Para entender, né, vamos observar esse capítulo. E Eliúde gerou a Eleazar, e Eleazar gerou Matã, e Matã gerou Jacó, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama Cristo. Tem algo estranho aí. O objetivo de mostrar a genealogia é mostrar os seus antepassados. Mas Jesus era filho de Maria e não de José. Então, por que a Bíblia disse a genealogia de José? E no final, pula para Maria. Quem é o personagem central da história do nascimento de Jesus? Né? Ora, o nascimento de Jesus, Cristo, foi assim. E estando Maria com sua mãe desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo, a justiça bíblica, não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho apareceu-lhe o anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria como tua mulher, porque nela está gerado o que é o Espírito Santo. E dará à luz a um filho e chamará o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito por parte do Senhor pelo profeta, que disse: Eis que a virgem conceberá e dará à luz a filhos, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzindo é Deus conosco. E José, despertando do sono, fez
fez o que o anjo do Senhor ordenara e recebeu sua mulher. E não a conheceu, não teve relação sexual com ela, até que deu à luz a seu filho primogênito e pôs o nome de Jesus. Mateus 1, 18 a 25. Ok. Vamos à situação. Maria aparece grávida e José é um tzadik. Morava em um vilarejo pequeno de Nazaré. Se não me engano, moravam ali 300 pessoas. Era bem pequeno. Todo mundo conhecia todo mundo. José tinha uma reputação. Ele era visto como um homem santo, entre aspas, um homem justo. Se ele vivia segundo todas as leis, os 10 mandamentos e as demais, haviam duas possibilidades. O filho era de José, mas um tzadik jamais se deitaria com a mulher antes do casamento, ou o filho não era de José. Se hoje uma mulher que aparece grávida de um e sendo noiva de outro, já é motivo de rotulá-la com dos mais carinhosos apelidos, Imagina na época. O que José deveria ter feito com Maria? São duas punições previstas na lei. Pena máxima, pena de morte, apedrejamento, levar a mulher até a praça pública, e ali ela seria repreendida e humilhada. Observe que José não faz nenhuma coisa nem outra. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, tentou deixá-la secretamente. Ele já abriu um precedente aí. José, um tzadik, não seguiu a lei. Um tzadik jamais faria isso. Todos esperavam uma atitude de José. Maria tinha trazido vergonha e loucura para Israel. Primeiro erro de José, não cumpriu a lei. Segundo erro de José, ele se casa com Maria. Um tzadik se casa com uma mulher dessa reputação? Jamais. Terceiro erro de José, ele adota o filho de Maria. José nunca mais teve a sua reputação de volta. Ele jogou sua reputação no lixo para obedecer a Deus. Em toda a vida de Jesus, ele sempre se opôs às autoridades da época. Ele sempre se misturava com publicanos e pecadores. Porque ali Jesus se sentia em casa. Porque ele foi criado e rotulado semelhante a eles a vida toda. Desde pequeno, os olhares para Jesus eram de desprezo. Porque era filho de fora do casamento. Então imagina. No seu ministério, Jesus acolheu os pecadores porque ele seguia o exemplo do seu pai José. Era cercado por mulheres adúlteras e prostitutas. No final do Sermão da Montanha, Jesus diz que se a sua justiça não exceder em muito a justiça dos fariseus e escribas, não existe lugar para você no céu. Qual era a justiça dos fariseus e escribas? A lei. O que Jesus está dizendo aqui? Você tem que exceder a lei. A lei, tudo bem, ela tem que ser base, Você precisa praticar a lei, sim, óbvio, mas a sua justiça precisa exceder. De certa forma, Jesus está dizendo o seguinte: se a sua justiça, baseada na lei, não é suficiente para salvar o homem, Deus quer mais. Mas uma coisa não vive sem a outra. Se você cumpre a lei, mas não pratica a justiça, a qual Jesus fala, não é suficiente para ser salvo. Se você pratica a justiça, a qual Jesus fala, e não tem um alicerce da lei, também não é suficiente para ser salvo. Nossos irmãos espíritas fazem muito isso. São maravilhosamente caridosos. O trabalho deles é lindo, é invejável, faz mais que muita igreja. Mas infelizmente eles não têm alicerce. José entendeu uma coisa, que os discípulos de Jesus demoraram muito para entender. Que no centro da lei está a misericórdia. Quando José era um tzadik, ele tinha que se separar de pecadores e seguir a lei. Ele entendeu que a verdadeira religião não é pautada na diferença, e sim no igual. Talvez aqui, você está me ouvindo ou está me vendo, tenha pessoas que pensem que a justiça é definida por quão bem nós nos separamos ou nos diferenciamos de pecadores, ou que a justiça é aquela observância cega
ao que está escrito na lei, ou que a verdadeira justiça está em quão bem nós nos excluímos, né, das pessoas que não estão com a santidade igual a nós, né, não são tão boas quanto nós. Isso acontece comigo, com a nossa comunidade, porque a nossa justiça ainda não está no mesmo nível que a justiça dos escribas e fariseus. Isso acontece comigo, com a nossa sociedade, porque a nossa justiça ainda está no mesmo nível dos fariseus. Mas Jesus e José nos ensina a abraçar uma justiça mais radical. Feliz é aquele que tem fome e sede de justiça, né, que serão fartos. Pensa o seguinte: se o seu filho ou filha se tornar um drogado, um alcoólatra, né, um perdido, e passasse por aquela porta, né, ou a porta da igreja, cheirando a álcool e a urina, talvez revestindo roupas próprias de prostituta, como você gostaria que ele fosse recebido? Como você o receberia? Você, como pai ou mãe, se sentaria em outro banco? Se afastaria, né? Porque não iria querer se contaminar com os pecados, né, dele ou dela? Se você olhar para as denominações e olharem de forma com que o povo trata os excluídos, você ficaria aterrorizado. Se Jesus fosse vivo hoje e usasse as redes sociais, como seriam as fotos dele? Eu fiz uma montagenzinha aqui. Se você não se sentir bem com o que você vai ver, faça um exame de consciência, tá bom? Então vamos lá. Jesus aqui na favela. Está pequenininho aqui, mas eu vou ler aqui, ó. Indo visitar meus irmãos na favela. Jesus no meio ali, com pessoas segurando fuzis, etc. Tarde de aconselhamento a minhas irmãs. Que o Pai as abençoe. Jesus entre as prostitutas, né? Jesus escrevendo ali: minhas irmãs, e mais uma noite sofrida. Não liga não, elas são com vergonha. Jesus no meio das prostitutas. Mais uma noite feliz com os meus amigos. Jesus entre travestis. Então, meu irmão, esse é o último slide, eu já acabei. Repensa o seu conceito de cristianismo, tá? Tenta pautar. É irrelevante o seu tempo de igreja, é irrelevante o seu tempo que você está seguindo. Tenta olhar para as pessoas, né, que não têm tanto conhecimento bíblico. É como igual. Se você tem 40 anos de igreja, você é tão pobre de espírito quanto qualquer outra pessoa. Todos pecamos. Ok? Tenta fazer um exame de consciência. Reflita sobre esse vídeo. Se não entender alguma coisa, volta. Tá? E a minha oração é que possa mexer contigo essa pregação, assim como me fez mudar a minha perspectiva também. Tá bom? Um grande abraço e que Deus abençoe a todos.